Bem, queridos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Agora eu peço que você abra em Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler somente o verso 1 e 2, que dizem assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Os irmãos devem se lembrar do que estudamos semana passada, que foi sobre a queda do homem. Então é impossível fazer uma leitura correta de quem somos, de onde estamos, em que ponto estamos da nossa caminhada, se não entendermos que somos pessoas que vivem pós-queda, que o mundo está caído e que exatamente por isso nossas tribulações e angústias vêm daí. Então, enquanto muitos responsabilizam Deus por ter sido o criador de todas as coisas, e que Deus teria de alguma forma uma responsabilidade sobre nossos sofrimentos, na verdade não é um pensamento justo, porque o mundo que Deus nos deu não tinha nem morte, nem tribulação, nem enfermidade. O mundo que Deus nos deu foi um mundo perfeito. E o que aconteceu? O homem caiu, conforme estudamos semana passada, e o nosso matéria hoje é estudar que solução Deus proveu, ainda que Ele não tenha necessidade e não tenha nenhuma obrigação de prover para nós salvação. Ele se compadeceu de nós e criou, então, um meio para que nós nos livrássemos daquilo que nos foi imputado pela nossa própria obra, dos pecados. Então, o que é bastante elucidativo é lermos o texto que foi a base da nossa última palavra. Você observe a palavra entrar. Se entrou é porque não estava aqui. A morte entrou no mundo através do pecado, e junto com o pecado entrou, e junto com ele a morte. Então, nem morte, nem pecado haviam no mundo que Deus criou. Isso foi assunto nosso passado. Se alguém quiser revisar, pode procurar nos vídeos, que eles ficam arquivados aí no Facebook. Então, observa bem. É uma comparação entre Adão e Cristo. No verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que o texto está dizendo é que todo homem pecou, e se todo homem pecou, ele se tornou indigno. Ele prova com as suas obras que ele não rompeu com os atos, com a visão, com a transgressão do seu pai Adão. E sendo assim, esse homem fica evidentemente impedido também de entrar no jardim onde existe a árvore da vida, que foi essa a sentença sobre Adão. Então nós todos descendentes deles somos limitados, nosso tempo de vida aqui é limitado. Quando muito um homem consegue alcançar 120, 124, isso é muito raro. E então nós temos uma vida curta aqui na Terra, e nessa vida ela se tornou aí algo útil, porque na verdade, em vez do homem ter sido extinto lá atrás, o homem agora passa a ter oportunidade de salvação. A raça humana permanece viva pela procriação, os animais também pela procriação não são extintos. O que é a extinção do animal, senão que não vai haver mais reprodução. Não havendo reprodução, essa raça está extinta. A reprodução do ser humano na Terra passa a ser o modo de sobrevivência da espécie, também do ser humano. E aí, então, gerando pecadores como nós somos pecadores, precisamos de uma solução de Deus. E aqui foi colocado, então, que o pecado entrou no mundo, ele não estava aqui, nós introduzimos, e ele tendo entrado, ele trouxe consigo a morte. É o que está dizendo em outro texto, lá no capítulo 3, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, que solução Deus nos provê? Você pode acompanhar no verso 18,
do mesmo capítulo, na sequência do raciocínio de Paulo, porque ele fala várias coisas, aqui eu estou caminhando no sentido de nos limitarmos a esse assunto. Pecado e morte fazem parte agora da nossa existência. O que precisa entrar na Terra para que nós sejamos livres, tenhamos solucionado o remédio para essa doença que nós criamos? E doença aí no pior sentido que podemos falar, não é necessariamente, porque a doença geralmente é involuntária. Então eu usei doença porque estamos usando a palavra remédio, é só uma ilustração. Então veja o verso 18, eu vou ler para vocês. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo ou a condenação sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, que dá vida. É muito importante ver isso aqui, esse texto, junto com o outro que lemos anterior, ele nos diz e nos aponta o pensamento para que, como entrou o pecado, era preciso que uma obediência extrema, eleita por Deus, essa obediência, pudesse suprir aquela desobediência que foi feita e que introduziu a morte no mundo. Então, para ela ser extirpada, era preciso que um homem viesse, vivesse nessa terra sem pecado, sem jamais pecar, e morrendo esse homem em obediência a Deus, essa obediência dele fosse imputada àqueles que creem. Esse que é o pensamento bíblico que você vai ver no Antigo Testamento, Novo Testamento todo, a ideia de que, mediante fé, aqueles que creem na suficiência dessa morte, são assim salvos. A salvação foi produzida por alguém que nunca pecou, entregando-se no lugar. Então ele diz, como pela ofensa de um só homem entrou o pecado no mundo, assim um ato de obediência poderia salvar a humanidade toda. Não do homem comum, mas de um homem sem pecado. E é assim que nós temos então Deus solucionando a questão. Lembre-se que da semana passada nós estávamos pensando em termos de palavras. Então uma palavra que as pessoas pensam é compensação. Eu vou compensar Deus e assim Ele me salva. Errado, isso não vai acontecer. Então eu faço obras, eu faço caridade, eu mudo a minha vida, eu tento conduzir moralmente, corretamente, religiosamente, ser uma pessoa reta, porém, isso não pode produzir justiça. Porque isso já é obrigação nossa, e também porque, como que nós podemos dizer, e hoje pelo coronavírus isso fica mais evidente, como que eu posso produzir uma obra pura tendo eu as mãos contaminadas? Tendo eu o coração contaminado? Então tudo que eu fizer estará contaminado pelo meu pecado. É preciso vir alguém sem contaminação para poder fazer a asepsia, poder fazer toda a limpeza que precisamos. E é disso que o Novo Testamento nos fala. Ele nos diz que nós temos dívidas com Deus. E aí o texto que lemos em Romanos, de início, o texto básico, diz isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, as primeiras frases de Romanos capítulo 5, é importante você guardar no seu coração, porque ela é a nossa grande bandeira, o grande lema de vitória. Observe o que tem antes. Paulo escreve aos romanos dizendo que havia necessidade dele pregar para todas as pessoas que ainda não sabiam da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Então que ele tinha essa obrigação, que ele não se envergonhava, porque esse evangelho era o poder de Deus para a salvação. A partir daí ele começa a mostrar que o homem se tornou reprovável, que as religiões humanas acabam mostrando o que há no coração do homem, que é uma rebeldia contra Deus e um desejo de criar deuses e transformar animais, transformar objetos como objeto de culto. E é exatamente nessa perspectiva Paulo mostra que o mundo grego, o mundo pagão, o mundo bárbaro, estava todo ele corrompido. E todos praticavam o que era mal. Havia homicídios, patricídios, uma série de coisas que ele cita. Então que o mundo inteiro estava reprovado. Nessa mesma conduta, ele acaba dizendo e nos mostrando nos versículos seguintes,
do capítulo 2, que o judeu estava de alguma forma fora disso, porque o judeu praticava a lei e tinha lei e tinha conhecimento da lei. Porém, Paulo mostra, e você que conhece a lei, parece que é uma vantagem, mas você não cumpre. E Paulo se refere aos próprios judeus que, crendo em Deus, andavam não de conformidade com a lei, viviam como gentios. Então ele vai falar que tanto gentios que não tinham a revelação e judeus que têm a revelação estão todos condenados. Que pela lei de Deus perfeita, santa e boa, nenhum homem consegue a salvação. E daí ele vai começar a apontar para Cristo Jesus. E chegamos aqui no centro da sua argumentação, no versículo, capítulo 5, que ele diz: justificados, pois, ele acabou de explicar o que é a morte substitutiva. Então eu disse, o homem pensava em compensação e Deus pensa em substituição. O que é isso? Compensação é eu fazer obras para agradar a Deus e convencer a Deus a me salvar. Não vai funcionar. Então o que eu preciso? De uma substituição, de alguém que seja justo o suficiente para agradar a Deus no meu lugar. Alguém que possa aplicar a justiça, ser justo, e a vida justa e santa desse homem ser aplicada aos homens. E é por isso que Jesus veio. Então, aqui você observa que ele diz aqui: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem, sim, foi o único que veio à Terra, viveu mais de 30 anos aqui nessa Terra, porém, ao que se calcula, e porém a única coisa que podemos dizer a respeito da vida dele, ele nunca aborreceu o seu pai, nem nos momentos mais extremos. Quando ele estava no extremo de não ter o que comer, no extremo da solidão, então uma carência física, uma carência também emocional, e ele nem saltou do alto lugar e nem tampouco transformou pedras em pães, porque ele foi levado pelo Espírito para jejuar. A ideia é que o próprio Espírito diria quando terminaria o seu jejum. Então ele é levado para o deserto, possivelmente o deserto do Negueb aí, o deserto do sul da Judéia, e ali Jesus é tentado. Tentado aí tem a ideia de provação, ele foi provado, o homem Jesus foi provado e não caiu. Então, por último, Satanás leva esse Jesus a um monte muito alto, onde pode ser visto os reinos da terra, e ele diz: tudo isso eu vou te dar se você, por alguns segundos, se prostrar diante de mim. E Jesus então viu que ali que Satanás já tinha apelado para sua força máxima, ainda que fosse uma grande ousadia dele fazer esse tipo de proposta. E o nosso Senhor Jesus disse: arreda, Satanás, porque está escrito, só ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus então diz que só Deus é digno de ser cultuado, e que peca todo homem que elege para si um tipo de divindade, elege algum ídolo ou algum ser humano para ser adorado. Nenhum ser humano pode ser adorado, somente Deus. E aí Jesus diz, só o teu Deus adorarás e só ele darás culto. E ele se recusa. Então, no mais extremo da sua vida, que ali não acabaram as provas para Jesus, ele é provado pelos inimigos quando ele é levado para a cruz, espancado e estimulado a negar sua fé para salvar sua vida. E Jesus não peca, nem nesse extremo. E como ele também foi pecado internamente ali no grupo dos discípulos, quando Pedro repreende Jesus dizendo, não te farás isso. E aí ele é obrigado a repreender Pedro e dizer assim, não vai atrapalhar o meu caminho, porque na realidade Pedro não tinha ideia que se Cristo não morresse na cruz, não haveria salvação nem para Pedro, nem para Maria, nem para ninguém, porque todos pecaram. Pedro, Maria, eu e você pecamos, então não tem. Daí porque Jesus recusa-se a salvar sua própria vida, e ele entrega a sua vida. E é interessante que a morte na igreja, a perseguição, o sofrimento da igreja, mesmo muito intenso, não pode salvar pelo pecado. O de Cristo já é suficiente, o sacrifício dele. Porém, a igreja segue nos passos. Jesus disse, se odiaram a mim, muito mais odiarão a vós outros. Então não vamos tirar da cabeça essa ideia de que o nosso sofrimento aqui e a nossa caridade aqui podem prover para nós salvação.
porque Paulo diz que somos justificados mediante a fé. Deixa eu gastar um tempinho com a palavra justificados. Uma coisa é perfeita, a outra coisa é aperfeiçoada. Então, uma que tem defeito sofre uma reforma para se tornar como se fosse perfeita, mas o seu passado mostra que ela não foi originalmente perfeita, então ela é aperfeiçoada. Algo que é santo pode ser santificado, aquele que é errado, para pelo menos parecer com aquela que é santa. Então, a mesma coisa que é justificado. Não somos justos, não há nenhum homem justo, mas pela fé, esse homem pode ser justificado. Então, o estado original dele é de injustiça e, por conseguinte, de condenação, de juízo e condenação. Vai ser julgado e condenado. Porém, no meio do caminho dele, se ele tiver fé em Jesus Cristo, ele é justificado, ou seja, as obras boas que Cristo fez na cruz são aplicadas, então, à vida desse homem. Claro que na próxima aula teremos um pouco mais de tempo para gastar com como que eu faço para aplicar isso para a minha vida. Mas agora o que nos interessa é isso, é os nossos olhos estarem em Cristo. Quando Cristo Jesus veio ao mundo, foi provido ao homem um caminho para chegar a Deus. E que a única coisa que ele precisaria, não é obras nem nada, é só crer. Porque eu preciso dar passos. E eu dou esses passos na medida do que eu creio. Por exemplo, você chega, agora usando uma ilustração aqui, do Oswald Smith, aquele famoso pastor canadense, você pode até crer que o elevador te leve ao 5º andar de um prédio. Mas você vai precisar entrar e apertar o botão para ele te levar. Então, é sobre isso que vai ser a nossa próxima, como que eu faço aplicável a mim a salvação que Cristo proveu, que é suficiente para a humanidade inteira, mas que é eficiente somente naqueles que creem. Então aqui ele diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse temos paz tem o sentido que nós no português geralmente dizemos fazer as pazes. Há um conflito entre Deus e o homem é pecador, o homem não cumpriu, não atingiu o alvo para o qual Deus criou, portanto Deus está irado com o homem. A ira de Deus sobre o pecado vai sempre existir, porque o nosso Deus é santo, como lemos no início, na leitura lá de Apocalipse 15, pois só teu nome é santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Então, está sendo colocado os 7 últimos flagelos, o último sofrimento que vai vir sobre a humanidade, expressando a ira de Deus, e é claro, a igreja está junto, só que a igreja, ao contrário de reclamar de Deus do sofrimento, a igreja diz, grandes são as tuas obras, grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Todo-Poderoso, Apocalipse 15. Então ele vai dizendo ali, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus não vai deixar um pecado sequer sem punição. Daí porque Cristo Jesus é aquele que nos justifica. Porque na medida em que Cristo foi, não tendo ele pecado pessoal, o próprio juiz dele, Pôncio Pilatos, disse essas palavras dizendo, não vejo culpa nesse homem. Então, sendo assim, Jesus é o homem que nunca pecou. E pela obediência desse que nunca pecou, Deus atribui justiça a outros homens, ou seja, aqueles que creem em Cristo Jesus. Deus estabelece uma condição. Não é agora que toda a humanidade foi salva, mas somente os que creem, porque os que não creem não serão salvos. Daí Jesus ter dito, vai e a tua fé te salvou. A ideia básica é essa. Não é que a fé tenha poder para salvar. O que salva é a graça. É o desejo de Deus de fazer alguma coisa em seu favor. Porém, o que está dito? Que quando você crê, Deus aplica essa graça na sua vida. E nós vimos lá em Efésios, num outro estudo, que em Efésios capítulo 2 é dito que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Mediante a fé. Então a fé é um pré-requisito. E depois descobrindo, isso não vem de vocês. É um presente de Deus. Nem vem das obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pense que com as obras vai conseguir compensar Deus pelos erros que cometeu. As obras são muito bem-vindas quando você é crente em Jesus. Quando não é, elas não são nem computadas.
Então, veja só, mediante a fé, nós somos salvos. Mas somos salvos pela graça. O que nos salva é a graça de Deus. A mesma coisa Paulo diz aqui, justificados mediante a fé, justificados pela fé, nós agora gozamos de paz, fizemos as pazes com Deus, houve uma reconciliação. Haviam duas coisas inconciliáveis, que é o nosso pecado e a santidade de Deus. Não tem como conciliar essas coisas. Só teria um jeito, ou se Deus se corrompesse, ou se nós nos tornássemos justos. Deus jamais se corromperá. Então o que acontece? O homem é que precisa se santificar. E esse primeiro passo é dado mediante a fé. Então, pela fé, por ter acreditado, quando eu estou pregando aqui, a pessoa que está ouvindo, crendo, ela pode dar o passo. Mas aí ela é justificada, ela não é justa. Ela não merece. É atribuído a ela as obras de Cristo na cruz. Como dizia muito bem o nosso reformador Martinho Lutero, ele disse essas palavras e escreveu essas palavras dizendo numa oração sua, que ele sempre orava: Senhor, não olhe para as obras das minhas mãos, olha para a obra da tua mão. Querendo dizer ele, o que as minhas mãos fizeram, o que eu produzi, só pode gerar morte. Mas Jesus é a obra da mão de Deus. Então ele diz na sua oração: Senhor, não olhe para as obras das minhas mãos. Ele recusava-se se gloriar em alguma coisa que ele havia feito. E aí ele diz: Senhor, olha para a obra da tua mão. A única glória que eu tenho é Cristo Jesus na cruz. O resto é só vergonha. É insuficiente para produzir a salvação humana. Então aqui somos justificados pela fé. Se alguém quer ser justificado pelas obras, se alguém quer alcançar o favor de Deus através, comprando com boas obras, com caridade, ofende a Deus. Porque ele não pediu isso. Que a Escritura exige que você creia, faça as boas obras, que é uma exigência que você mesmo vai ter com a nova consciência. Mas o que a Escritura diz é que salvação é pela fé. E isso nos livra do juízo. Na verdade, não precisamos correr da condenação do lago de fogo, nós precisamos correr do juízo, porque nenhum escapará. Todos os que caírem em julgamento serão condenados. Portanto, na próxima aula nós vamos estudar, no próximo domingo, a maneira que tem para eu aplicar isso na minha vida, que agora eu já sei que Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, para encerrar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nós vamos abrir mais na frente, na primeira carta de João, no capítulo 1. 1 de João, no capítulo 1, que vai ficar claro essa teologia de Paulo exposta também numa carta joanina, numa carta de João. A primeira carta, no capítulo 1, ele diz que nós não confessarmos nossos pecados, nós fazemos de Deus mentiroso. É interessante olhar essa palavra confissão. Olha no português, confissão. Lembra de profissão. Profissão é quando você profere palavras. Confissão é quando você concorda. O verbo grego aqui é homologar, homologel. Então, quando eu concordo, o Espírito Santo, pelas Escrituras, me acusa e diz: você é pecador. E eu, ao contrário de tentar argumentar, dizer não sou, eu digo: Senhor, eu sou. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então, quando eu homologo, quando eu concordo, é o que está traduzido na sua Bíblia como confissão, aí o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu estou limpo, você e eu, quando confessamos. Então observe bem o que João fala na sequência. No capítulo 2, nos primeiros versos, ele diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Qual que é o argumento do nosso advogado? O que ele tem a dizer a nosso favor? Que ele já morreu por nós na cruz, né? Como diz aquela pergunta que a gente sempre ouve: o que você vai dizer para o porteiro do céu para ele deixar você entrar lá? Você chegou na porta do céu, você morreu, está lá e diz: eu quero entrar. E ele vai dizer: pecador, não entra aqui.
você é pecador? Você vai dizer, sou, mas eu preciso entrar. Mas o pecador não entra. Qual que seria a sua resposta? Então é isso que está no verso 2, que diz que Jesus Cristo é nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, aqui não é à toa que diz que ele é o único justo que houve na terra, e no verso 2 diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, é tão rico o Novo Testamento com isso que é difícil até escolhermos um texto para complementar. Mas eu queria concluir dizendo isso. Veja o que ele diz. Jesus é a propiciação. O que é a propiciação? Pelos nossos pecados, pelo mundo inteiro. Propiciação vem da palavra propício. Então significa que Deus era contra o povo de Israel e o povo não tinha nenhuma obra justa tão grande, tão suficiente, não tinha justiça própria, suficiente para poder fazer a conciliação com Deus. Então Deus está irado. O que o povo fazia? Eles sacrificavam um cordeiro, pegavam o sangue daquele cordeiro e aspergiam na tampa da arca. Sabe como que chama a tampa da arca de Israel? Propiciatório. Porque ali, quando o sangue era derramado, Deus que era contra, ficava propício a nós. Deus que era inimigo, se tornava aliado. Por isso era o sangue da aliança, que nós hoje celebramos na ceia. O sangue da nossa aliança com Deus era derramado sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. Aquele sangue custou uma vida, custou a dor de alguém morrer. Alguém que perdeu a vida. No caso, naquela época, era o cordeiro, que era um símbolo de Jesus. No Novo Testamento, Jesus entrega a sua vida e o sangue dele é a propiciação pelos nossos pecados, como diz João aqui, que você leu. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, qualquer pessoa no mundo que invocar o nome do Senhor será salvo, como está prometido no Antigo Testamento. E qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que nós temos da parte de Deus é isso. Precisávamos de uma intervenção de Deus para resolver essa situação, porque somos pecadores inveterados, pecadores corrompidos, e nosso Deus é justo. Como que isso seria possível? Substituindo. Veio um homem, Deus proveu, trazendo um homem à terra, que nada mais, nada menos era o seu próprio filho, que cresceu e agradou o seu pai em todos os seus caminhos. Tanto que no batismo dele, ele já está ali por volta dos seus 30 anos, quando Jesus sai do batismo, Deus que não falava com o homem desde o Éden, desde o tempo de Adão, Deus volta a falar com o homem e a voz de Deus se faz ouvir do céu. O mundo inteiro ouviu naquela hora, este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Então, o que dá a entender é que até aquelas pessoas que não estavam observando o batismo de Jesus, estavam em outros lugares, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. Então, até os 30 anos, Jesus foi a grande alegria de Deus e continuou sendo, até que na cruz, o seu pecado e o meu pecado foram lançados sobre ele, e o próprio Jesus pergunta para Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é a substituição. Deus desampara Jesus para poder amparar aqueles que creem em Jesus. Portanto, hoje é o dia para a sua salvação. Você que ainda não creu, pode fazer uma oração hoje, dizendo, eu aceito o sacrifício de Cristo, eu confesso que eu não tenho capacidade de produzir aquilo que agrada a Deus, mas a justiça de Cristo pode ser atribuída. Ore a Deus. Nós vamos falar melhor sobre isso na próxima aula, mas agora duas coisas se requer dentro de uma só. A coisa que se requer é a conversão. Você se converter a Deus, se converter a Jesus. E a conversão é teologicamente explicada, no Novo Testamento ela é explicada como uma obra que tem dois elementos. A fé e o arrependimento. Então aquele que crê e se arrepende das suas obras, crê em Jesus, esse está salvo mediante essa fé. Mas não por essa fé, ele é salvo pela graça. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, fizemos as pazes com Deus. Até não é muito certo falar as pazes, é só para você entender, porque as pazes é quando eu do meu lado eu abro mão de algumas coisas e aquele que está do outro lado também vai, por isso que está no plural, as pazes.
Temos paz com Deus significa que Deus está virado e o que tem da nossa parte é de nós, um ser humano como nós, viveu agradando a Deus e morreu obedecendo a Deus. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Então o que nos importa entender hoje é isso, que Cristo nos substitui nessa exigência de Deus. Só Ele fala à altura do que Deus quer ouvir. E com isso o perdão é concedido aos homens que creem. Não importa se fez caridade ou se foi um homicida como o ladrão da cruz, que não teve tempo de praticar obra nenhuma, não teve tempo nem de ser batizado, e disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. Essa resposta de Jesus é exatamente a resposta de graça. Aquele homem foi salvo não foi meramente porque ele teve fé. Ele teve fé porque Deus operou essa fé nele. Quando Pedro diz a Jesus também: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro, vou falar com uma linguagem coloquial: Pedro, você é um homem sortudo, porque não foi a sua carne, não foi o seu raciocínio que te fez chegar a essa conclusão. Mas Deus, o Pai do céu, é quem te revelou que eu sou o Cristo. E sobre esta sua confissão eu vou edificar a minha igreja. Isso está em Mateus capítulo 16, para quem quiser ler lá. Então, vamos nos concentrar nisso. A solução não é compensação, não é pagamento, porque não temos como pagar. A palavra-chave é substituição. Como Cristo morreu na cruz, eu, Jocida, creio nele, creio na Bíblia, por obra dele mesmo, ele é que me converteu, e ele é que me esclarece as Escrituras. E aí, tendo isso esclarecido, eu estou livre do julgamento, porque todos que passarem por julgamento serão condenados. Mas há um texto em João, que nós leremos na próxima semana, que todo aquele que crê não morre, mas passou da morte para a vida, não entra em juízo, disse Jesus, lá em João capítulo 5. Então, são palavras de Jesus dizendo para nós que não entraremos em juízo, não vai haver julgamento. Então, isso é matéria para nós estudarmos na próxima semana. O que vale agora é guardarmos na nossa mente, no nosso coração, que houve uma substituição. Ou você aceita Jesus como o mediador dessa nova aliança, Jesus como nosso representante junto a Deus, morrendo na cruz e ressuscitando e assentando ao lugar celestial. Jesus nos representa. Ou você aceita esse fato, ou se você se mantiver contra essa boa obra de Deus no mundo, há uma coisa muito triste para te dizer: a pessoa vai para juízo e não tem defesa. Tá bom? Então eu vou encerrar lendo as palavras lá de Apocalipse 15, só para que você possa aproveitar melhor esse texto de Apocalipse 15, que diz que Deus é justo e que as obras de Deus são admiráveis e são grandiosas. Está falando aqui de Jesus. Então vem os últimos sofrimentos, e algumas pessoas estão sobre um mar de vidro com harpas na mão. E aí cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Caminhos aqui é a maneira de viver. Deus é justo em todos os seus caminhos, em todos os seus atos. E aqui é chamado também, no caso de Jesus, é chamado de ó Rei das Nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? E Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará. Então ninguém resistirá a isso. Ou agora, ou no futuro, todos se dobrarão diante de Jesus. Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, se tornaram visíveis. Então, que você guarde no seu coração essas palavras e lembre-se disso, que há uma substituição de Cristo na cruz. Nós vamos cantar o hino de número 40, que mostra Jesus como o autor da nossa salvação. Nenhum homem salva-se a si mesmo.
ele só pode ser salvo em Jesus. E esse cântico é para exatamente ensinar isso.